Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Meu nome é Bruno Galvão, eu sou o seu professor de ciências que vou falar hoje com você sobre taxonomia. Essa é a parte 4 em que vamos falar de taxonomia, já falamos em 3 aulas anteriores. E essa aula é voltada para você, aluno do 7º ano do ensino fundamental. Bom, quais são os principais objetivos desta aula? Permitir que você, aluno, consiga reconhecer representantes dos 5 reinos. Então, essa aula de taxonomia hoje, nós já vamos ver aí as classificações dos seres vivos em reinos. E também permitir que você consiga identificar as principais características desses membros desses 5 reinos, mas também nós vamos falar sobre vírus que não estão categorizados no que nós chamaríamos de reinos e saberemos por quê em breve. Quais seriam os reinos? Existem diversas classificações, existem até classificações que falam em 6 reinos. Hoje em dia nós temos ainda classificações acima de reinos, que falam dos famosos domínios, recentemente discutidos, mas essa classificação através de 5 reinos ainda é muito abordada na escola e nós vamos focar nela, que é do reino Monera, que é o reino que contém as bactérias, reino Protista ou Protoctista, que seus representantes são protozoários e algas, reino Fungi, ao qual pertencem os famosos fungos, reino Plantae ou Plantae, que é representado pelas plantas, e o reino Animalia, que é representado, obviamente, pelos animais, como o nome já indica aqui. Vamos lá falar reino por reino. Vamos entrar em alguns detalhes sobre cada reino. Então, o reino Monera, cujos principais representantes são as bactérias. Aqui tem uma figura linda de uma bactéria. É claro que é uma figura trabalhada, mas é a ideia da bactéria. Tem bactérias que têm um formato como esse aqui. E quais seriam as principais características das bactérias, Bom, primeiro, são organismos procarióticos, ou seja, eles não possuem um núcleo definido. O material genético das bactérias ele é disperso dentro do seu citoplasma, dentro da célula. Então, a bactéria é um organismo que não tem um núcleo celular. As bactérias são unicelulares, uni de então elas são formadas apenas por uma única célula. Então a bactéria é uma única célula que não tem núcleo. As bactérias elas podem ser autótrofas ou heterotróficos ou heterótrofas. O que é isso? Autótrofo é aquele organismo que produz o próprio alimento. Autótrofo, auto de autossuficiente, não é verdade? E o trófos significa alimentação. Então, existem bactérias que produzem o próprio alimento, assim como existem plantas que produzem o próprio alimento, que é o caso, mas também as bactérias heterotróficas, que são a maioria. A maioria das bactérias, então, são heterótrofas ou heterotróficas. Quer dizer que elas precisam de se alimentar de outros seres vivos ou de componentes produzidos por outros seres vivos. É o caso da maioria das bactérias. A reprodução de bactérias, na maioria dos casos, é uma reprodução assexuada, Não existe interação de gameta masculino e feminino, não existe isso em bactérias, não tem gameta masculino e feminino. Portanto, é um tipo de reprodução assexuada que é feita por divisão binária. Uma única bactéria, ela se divide, binária de 2 também. Então, uma bactéria se dividindo em 2 bactérias. A gente fala uma célula-mãe, gerando 2 células filhas, idênticas. E qual seria a importância das bactérias, esses seres pertencentes ao reino Monera? Bom, eu quero lembrar aqui que quando falamos em importância, nós não podemos pensar apenas no que é positivo, Algo é importante para a gente porque nos faz bem? Sim. Mas algo também pode ser importante para a gente porque nos faz mal. Importante é aquilo que nós devemos prestar atenção sempre, seja bom ou ruim. Então, quais seriam as importâncias aqui? Vamos para uma importância boa. As bactérias são úteis na produção de medicamentos, isso mesmo.
Existem várias pessoas aí, provavelmente você ou alguém na sua família conhece, ou tem dentro da própria família alguém que seja diabético, que pode necessitar de injeção de insulina, já deve ter ouvido falar em insulina, que tem a ver, então, com esse medicamento. Ele é capaz de trazer para dentro das células da pessoa a glicose de volta, tirando o excesso de glicose do sangue, que as pessoas diabéticas, em geral, têm esse problema de ter muita glicose no sangue. As bactérias, elas podem ser usadas para produzir insulina. Isso mesmo, você pegar, um cientista pegar lá, ó, um código de DNA, um pedacinho de DNA, um código, que codifica a proteína insulina, colocar esse código dentro da bactéria, para quê? Para a bactéria produzir insulina para o cientista, e o cientista, então, hoje em dia, eu nem diria mais o cientista, mas já está dentro aí da área farmacêutica, da área industrial, onde já coloca a insulina disponível aí. Então, essa insulina que é vendida aí, muito dela é produzida dentro de organismos como bactérias. Então, muito útil realmente. Participam no equilíbrio do meio ambiente. Bom, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes nós, seres humanos, temos o costume de sermos muito antropocêntricos, ou seja, achar que nós dominamos o planeta Terra. Se tem um organismo que deve dominar o planeta Terra, em quantidade pelo menos, está aqui, ó, são as bactérias. Tem bactéria capaz de viver no gelo, bactéria capaz de viver muito próxima a vulcões, em regiões muito quentes. As bactérias são muito mais bem adaptadas ao planeta, às condições do planeta, do que nós. Existe uma variedade imensa de bactérias. Enfim, e elas participam do equilíbrio do meio ambiente, são fundamentais, inclusive equilíbrio no nosso organismo. Nosso intestino tem bactéria demais e essas bactérias são fundamentais para a nossa sobrevivência, a nossa saúde. E aí eu falei coisas boas, ela tem mais coisas boas do que coisas ruins, acredite. Por isso que eu coloquei aqui, ó, algumas podem causar doenças, algumas. Quando falo em seres humanos, então, são poucas bactérias que causam doenças comparado ao tanto que existe. Vamos para outro reino, reino protoctista ou protista. Eles são representados, o reino protoctista é representado por algas e protozoários, está aqui em mais de uma alga. O protozoário que eu coloquei é um Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Vamos ver aqui alguns detalhes sobre esse reino. Bom, eles são todos organismos eucarióticos, ou seja, as células que formam esses organismos são células com núcleo, são unicelulares ou pluricelulares. Então, tem organismos formados de uma célula só ou por várias células. Existem também autótrofos ou heterotróficos, ou heterótrofos também é correto de se dizer. Ou seja, existem alguns que produzem o próprio alimento e outros que precisam de se alimentar de outros seres vivos ou produto de outros seres vivos. Também existe reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Então é um grupo que tem uma variedade grande, né? Tirando o fato de ser eucarióticos, ele tem duas opções aqui, unicelular ou pluricelular, autótrofo ou heterotrófico, e aí vai. Bom, vamos falar das algas primeiro dentro desse grupo. Elas são unicelulares ou pluricelulares. Elas possuem clorofila. O que isso indica? Capacidade de fazer fotossíntese. Então, as algas, elas são autótrofas, produzem o próprio alimento. E elas podem fazer reprodução sexuada ou assexuada. Qual a importância das algas? As principais produtoras de oxigênio do nosso planeta. Tá? A floresta amazônica é o pulmão do mundo? Não. A floresta amazônica é importante? É. Mas o pulmão do mundo de verdade, acredite, são as algas. Adubo natural, então nós podemos usar como adubo, e é um adubo eficiente, natural. E também são usadas em laboratório, em indústria, né? Então, as algas elas podem ser usadas para retirar um negócio chamado agar. O agar ele consegue fazer gel, tornar as coisas gelatinosas, como é o caso da gelatina mesmo. Os outros protoctistas, agora unicelulares, formados de uma célula apenas, são os protozoários, que nós conhecemos mais aqueles que causam doenças, né? Então, eles são unicelulares, precisam de se alimentar de outro ser vivo ou de produtos dele e fazem reprodução por divisão binária, assim como as bactérias. Um exemplo de protozoário, eu já falei o Trypanosoma cruzi, nós temos também
o Plasmodium, que é o causador da malária. Vamos ver algumas importâncias boas também. Eles constituem o zooplâncton. Zooplâncton, então, que são aqueles pequenos animais importantíssimos aí na alimentação de animais marinhos. Alguns podem causar doenças, como eu citei anteriormente. Reino fúngeo, o nome já indica bastante, já diz para a gente, reino fúngeo, fungos, né? Então é um reino que é representado basicamente pelos fungos. Está aqui uma foto de um fungo aqui, isso aqui me parece uma orelha de pau, que é bem semelhante a um cogumelo. Eles são eucarióticos, ou seja, as células dele possuem núcleo bem definido. Existem unicelulares e também pluricelulares. Precisam de se alimentar de outro ser vivo ou de produtos desse outro ser vivo. E a maioria faz reprodução sexuada. Qual é a importância dos fungos? Ah, professor, eu também achava que fungo só era ruim para a gente. Eu achava que bactéria era ruim, eu achava que protozoário é tudo ruim, eu achava que fungo era ruim. Não, calma aí. Na verdade, a maioria desses micro-organismos são bons, a grande maioria. Olha aqui, utilizados na alimentação. Bom, o cogumelo, existem muitos cogumelos comestíveis, começa por aí. Tá certo que não é lá uma coisa barata não, tá? Bom, produção de antibióticos também. Os fungos foram usados em produção de antibiótico. Um dos primeiros antibióticos descobertos, inclusive, foi por causa de uma substância que um fungo produz, e essa substância era capaz de matar algumas bactérias. E alguns podem causar doenças. Alguns podem causar doenças. Vamos perder esse preconceito com os coitados dos micro-organismos. É a minoria que faz mal, tá? Vamos agora para o reino Plantae, ou Plantae. Este reino, então, é representado pelas plantas. Está aqui uma planta maravilhosa, eu achei muito interessante essa árvore. E vamos ver aqui alguns detalhes. São pluricelulares, formados de várias células. São eucarióticos. As células que formam esse organismo têm núcleo. São autótrofos, produzem o próprio alimento. Nós super ouvimos falar de fotossíntese na escola o tempo todo. E fazem a reprodução sexuada. Apesar de que essa reprodução sexuada, esse organismo aí vai ter uma reprodução um pouco mais complexa, ele vai ter duas fases na reprodução, mas basicamente podemos dizer aqui reprodução sexuada, porque existe aí gameta masculino e feminino, e esses gametas que vão se juntar para formar um novo indivíduo. Qual a importância das plantas? Essa é fácil, né? As plantas estão no nosso dia a dia. Olha, primeiro, base de cadeias alimentares. Não é de todas não, tá? Por exemplo, no mar, nós temos como base da cadeia alimentar, em muitos casos, nós temos algas. Mas quando pensamos na terra, na parte terrestre, na crosta terrestre, na litosfera, nós pensamos que a principal base das cadeias alimentares são as plantas. Quando você vê aquela matéria lá, professor, nós vamos ver cadeia alimentar. Aí primeiro lá desenha um capinzinho, aí depois um grilo que se alimenta do capim, aí depois vem o sapo que se alimenta do grilo. Mas se não tiver o capim, não tem grilo. E aí não tendo grilo, não tem sapo. Se não tiver sapo, não tem cobra para se alimentar no sapo. O que isso mostra? Que o capim, ou seja, a planta, é a base da cadeia alimentar, é a base da vida, tamanha importância da planta. Sem planta, olha o que eu estou falando, sem planta, animais terrestres não existiriam. A menos que fosse algum animal que fosse capaz de ir lá, dentro da água, pegar algo e voltar para a terra de novo. Não existiria essa cadeia alimentar. Matéria-prima diversa. Nossa, a gente usa madeira, a gente usa folhas de planta para fazer medicamento. Assim, são inúmeras as possibilidades de uso das plantas. E as plantas também servem como alimento, né? Como um alface, uma couve, enfim, as frutas maravilhosas. Finalmente, dentro dos 5 reinos, o reino animalia. Esse reino, então, tem como representante os animais que nós conhecemos. Aqui uma bela onça. É uma pena que nós temos sofrido aí um pouco com as onças no Brasil, né? Principalmente no Pantanal, mas é um animal magnífico. Então, são seres pluricelulares, formados de várias células, eucarióticos. As células têm núcleo
heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, precisa de se alimentar de outro ser vivo ou de algum produto de outro ser vivo. E podem ter animais que fazem reprodução assexuada e animais que fazem reprodução sexuada, ok? Bom, os vertebrados, de uma maneira geral, a grande maioria a gente tem mais reprodução sexuada, e nos invertebrados existem muitos animais que fazem reprodução assexuada, mas existem as duas possibilidades em ambos os grupos, que isso fique claro. Qual a importância dos animais? O que tem se eu matar o bichinho, né? O que tem se a onça sumir do Pantanal, né? O que tem? Não tem problema nenhum, imagina, ó. Presta atenção, hein? Estou sendo sarcástico, estou avisando porque vai que você não percebe. Olha só, eles são usados na alimentação. Sim, nós usamos peixes para se alimentar, não é verdade? Galinhas, carne de vaca, é tudo animal. Então os animais são utilizados na alimentação. Então a gente não pode deixar que esses animais acabem. Nós precisamos ter um controle da quantidade desses animais. Equilibram a fotossíntese. Professor, essa eu nunca tinha ouvido falar. E olha, pode ser que alguns alunos não tenham ouvido falar. A fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta produz oxigênio, para ela produzir oxigênio, ela precisa de pegar do ar primeiro gás carbônico. Veja bem, olha que relação fortíssima. Nós animais, né, lembrando que nós seres humanos somos animais, por favor, não se esqueça disso, nós respiramos o oxigênio, que a planta também ajuda a produzir. Maravilha, a planta me fez bem. Só que eu devolvo para o ambiente gás carbônico. E o que a planta usa? Gás carbônico. É uma troca. Então, os animais participam no equilíbrio da fotossíntese. Quando junta todos os animais do planeta produzindo gás carbônico, é muito gás carbônico. E a planta precisa disso. E a planta nos dá de volta oxigênio. Maravilhoso. Os animais também podem ser usados em transportes. O melhor exemplo que eu posso citar aqui, obviamente, é o cavalo, né? O cavalo foi usado por muitos anos como transporte e até hoje, dependendo da região, você tem o cavalo sendo utilizado muito como transporte. Bom, vírus. Agora, vírus, eu vou deixar bem claro que aqui eu não estou falando de um reino, eu não estou falando necessariamente de um organismo vivo, eu estou falando de um organismo, na verdade, de um micro-organismo ou de uma partícula que causa uma certa discussão entre os cientistas. Alguns cientistas consideram o vírus como seres vivos, porque ele tem material genético e tem uma cápsulazinha proteica que envolve ele, e alguns cientistas não consideram ser vivo, porque ele não tem metabolismo próprio, ele não consegue fazer nada fora de uma célula, ele não tem função, não se move, não tem nenhuma atividade se não estiver dentro de uma célula. E então os vírus, eles vão ser aí uma espécie de partícula. Eu vou tratá-los como partícula e não necessariamente como seres vivos, apesar de que nós estamos aí sofrendo aí com uma grande pandemia causada por um vírus e tamanha importância que o vírus tem na nossa vida. Esse é um exemplo, inclusive. Bom, os vírus são acelulares, ou seja, nem é formado por célula. Daí já é uma ideia de que os cientistas usam para dizer que não é ser vivo, nem tem célula. Não possui metabolismo próprio. Isso faz com que eles sejam parasitos obrigatórios. Por quê? Para qualquer coisa funcionar desse vírus, para produzir mais vírus, ele tem que usar toda a maquinaria de uma célula existente, infectar um humano ou um outro ser vivo. Depende do vírus. E a reprodução deles, então, por causa disso, é dependente do hospedeiro. Agora, eles são importantes mesmo assim? Vírus também é ruim, professor? Só ruim? Olha, é útil na biotecnologia. Os vírus são fundamentais para, por exemplo, nós fazermos terapia gênica, onde você consegue também usar o vírus, retirar uma parte do material genético dele, colocar algum material que você deseja colocar dentro de uma célula. Como o vírus sempre infecta células, determinadas células, ele vai levar o que você quer para dentro da célula. Então ele é um excelente vetor, ou vamos dizer assim, transportador, né, de material genético para dentro de uma célula. E nós sabemos utilizar isso muito bem na ciência.
Controle de pragas também. Tem certos vírus que são excelentes. Vírus que podem matar determinados tipos de pragas que poderiam fazer mal para a sua plantação. Esses vírus podem ser usados ali para eliminar aquelas pragas daquela região, com muito cuidado e controle biológico, que isso também precisa de muito estudo para ser feito. E é claro, vírus podem causar doenças na situação que estamos vivendo, isso aqui é bem claro. Bom, é isso que eu queria falar com você hoje. Aqui os pontos principais, é o que eu falei dos 5 reinos, Monera, Protoctista, Fungi, Planta e Animalia. E deixei bem claro que o vírus, quando eu falei de vírus, eu não falei de um reino. Algumas referências bibliográficas para você se inteirar mais sobre o assunto. E é isso. Eu desejo a vocês bons estudos.